Bom dia, hoje sábado 11 de julho de 2020 e o assunto é o Irã. O Irã recentemente sofreu várias explosões, 6 pelo menos foram relatadas. Explosões fortes, uma, aliás, muito forte. E para o Ocidente tentou passar a ideia de que foram acidentes por conta de uma velha tubulação de gás. Não colou, evidentemente não colou. Depois de uma forte explosão na região de Natanz, onde o Irã tem uma instalação nuclear importante para o país, o mundo se deu conta que existe algo por trás dessas explosões que não pode ser dimensionado meramente por um acidente de vazamento de gás ou então pela ação de hackers iranianos. A coisa é muito mais profunda do que se imagina. O Jerusalem Post fez várias entrevistas essa semana com especialistas em inteligência no ciberespaço, inteligência cibernética. Falou inclusive com Yaron Rosen, que é ex-oficial de inteligência cibernética das Forças de Defesa de Israel, e com Jeff Barden, também ex-oficial de inteligência cibernética da Força Aérea dos Estados Unidos. E os dois concordaram que não foram meros acidentes o que aconteceu no Irã. Pelo contrário, analisando a destruição na instalação nuclear de Natanz, chegaram à conclusão, esses dois experts em inteligência e guerra, que o Irã sofreu um forte ataque de uma grande potência. Vejam, por exemplo, esta imagem aqui no Google Earth. Aqui, essa imagem mostra exatamente a localização da instalação nuclear de Natanz. Aqui nós estamos sobre Natanz. Parece um vale ladeado por duas cadeias de montanhas. Bem, essa é a imagem que aparece no Google Earth. Agora, vejam esta outra imagem, já depois do acidente provocado na instalação nuclear. Vejam que se trata de um acidente, entre aspas, de grande proporção. Pois bem, por essas imagens, o chefe ex-oficial de inteligência cibernética das Forças de Defesa de Israel, Yaron Rosen, diz que houve ali um ataque, sim, e este ataque é possível tenha sido feito em partes por hackers que ajudaram na destruição da usina, da instalação nuclear, mas também muito possível por um ataque externo, ou seja, um bombardeio, uma bomba pode ter sido lançada sobre a instalação nuclear de Natanz. Vejam novamente a imagem no Google Earth. Se houve de fato um ataque aéreo sobre essa instalação, bem, esse ataque aéreo teria que vir de fora do Irã, que nós estamos afastando a visão de satélite. Esta é a região do Irã, portanto, Natanz fica mais ou menos aqui onde está o mouse. Para o Irã ter sido atacado de fora, são várias as possibilidades, como por exemplo um ataque ter surgido da Arábia Saudita. Bem, aí um voo partindo da Arábia Saudita, muito próximo do Kuwait, por exemplo, como possibilidade, atravessaria uma longa área do Irã sem ser identificado. O voo poderia ter partido também como possibilidade de Israel. Aqui nós temos ao lado esquerdo da tela Israel
portanto seria um voo muito mais longo que teria que passar pelo território da Arábia Saudita, pelo Iraque, até chegar exatamente nesta região central do Irã, sem ser detectado. Outro ponto de um possível ataque poderia ser o próprio Iraque, mas isso também faria com que o voo fosse muito longo e, portanto, um voo longo sem identificação nenhuma. E como última possibilidade, um ataque vindo de algum porta-avião americano, tanto do Mar Cáspio, quem sabe, ou do Golfo de Omã, muito próximo ao Omã, ao Golfo Pérsico, ou um pouco mais afastado. Mas todas essas possibilidades implicariam em voos voos longos dentro do território iraniano. Bem, e aí fica a pergunta. Uma das perguntas importantes do analista Yaron Hossein. Como seria possível um voo de centenas de milhares de quilômetros dentro do Irã sem ser identificado? É claro que isso exporia uma fragilidade enorme, imensa, de defesa do regime iraniano, o que, claro, comprometeria, sim, a alta cúpula do governo. Portanto, até o momento, o Irã não pode tratar abertamente o problema de Natanz como um ataque externo. Mas para esses analistas é possível sim que houve o tal voo até Natanz, o presente lançado sobre a instalação e o voo de retorno. Tudo isso coloca o Irã em xeque. Se não houve nenhuma participação de aviões externos, a participação de ataque externo, aí o problema complicaria ainda mais, dada as dimensões da destruição na instalação de Natanz. Alguém teria colocado uma bomba enorme dentro da instalação. E depois, para acioná-la, teria que haver, claro, um conjunto de fatores extra-usinas dentro do cyberespaço para detoná-la, ou seja, uma grande organização, em termos de volume, mas de tecnologia, um laboratório, por assim dizer, ou um bunker, por assim dizer, de hackers capazes de detonar uma bomba muito potente dentro de uma usina, dentro de uma instalação nuclear do Irã. Tudo isso serviria assim para um grande filme de espionagem. Mas para o Irã serve apenas para expor os seus próprios problemas. Yaron Hossein diz o seguinte: o Irã se deu conta hoje de que foi vítima, entre aspas, claro, de um ataque muito bem planejado, mas não por qualquer inimigo do Irã, e sim por um grande inimigo, ou seja, existe aí em todas essas explosões recentes a assinatura de uma grande potência. Ele não diz se pode ter sido Israel, ou os Estados Unidos, ou a Arábia Saudita, mas deixa claro que os Estados Unidos sim teriam condições de fazer isso, Israel também, quem sabe até a Arábia Saudita. Portanto, é muito preocupante para o Irã hoje não ter clareza, não ter a informação exata de quem poderia ter sido, apenas uma suspeita. Pode ser que tenha sido feito pelos 3 atores que se sentem ameaçados pelo Irã. É bom lembrar que há pouco tempo atrás o Irã destruiu 50% das maiores refinarias do mundo, lá na Arábia Saudita, sem falar, evidentemente, de outros ataques. Seja como for, os especialistas em cyberespaço dizem o seguinte: o Irã sentiu o golpe.
Agora é esperar para ver qual a reação. O Irã poderá reagir no ciberespaço também. Ambos analistas dizem que o Irã tem capacidade sim de causar algum prejuízo, tanto para os Estados Unidos quanto para Israel e até mesmo para a Arábia Saudita, no ciberespaço, prejudicando alguns serviços, boicotando alguns serviços. Mas não mais do que isso, pode atrapalhar a vida desses dois países. Entretanto, se contar com a ajuda de outros países como Rússia ou Coreia do Norte, bem, aí pode ser sim que Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita devam se preocupar com uma resposta iraniana no ciberespaço. Mas também os dois analistas pensam que o Irã pode se acalmar daqui para frente. Uma coisa é certa, o seu projeto nuclear está pausado no momento. O ataque foi muito sério e fez com que o projeto da bomba atômica iraniana fosse adiado. Não sabemos ainda por quanto tempo. E é possível, então, que a política do Irã daqui para frente, até poder retomar o seu projeto de uma arma de destruição em massa, seja mais calma, mais tranquila. Pode ser que daqui para frente o Irã fique de sangue doce. Bem, tudo isso temos que aguardar, mas um fato é incontestável hoje. O Irã mexeu com gente grande e já percebeu isso. Até depois.